Então tá, gente. Então vamos começar essa aula de arquiteturas avançadas. O tópico da aula de hoje nós vamos continuar, né? Nós vamos ter várias aulas sobre execução fora de ordem, né? Então, pipeline superescalar, tá? A gente quer tratar daqui a pouco a execução fora de ordem. Mas o que nós vamos falar na aula de hoje é o segundo estágio, é o estágio de decodificação, tá? Então, a ideia é nós vermos o que tem de problema na decodificação e resolver as formas que as indústrias resolvem, né? O que tem em artigos ali, os mais disseminados, tá? Bacana, então, joia. Então, assim, nós já falamos, né, sobre, olha, processamento superescalar, ele tem que fornecer N instruções, e agora o decoder, eu tenho que gerar sinais de controle para N instruções também, né? Então, não adianta só eu ter uma entrada do pipeline de N instruções, mas eu não conseguir gerir essas N instruções adiante no pipeline. Então, eu tenho que ser capaz de seguir estágio após estágio essas instruções. E aí o próximo passo, então, é a decodificação, né? Então, nós estamos pensando num processador, né, que ele está ilustrado aqui, né? Que nós temos, então, o PC, né, o ponteiro de instruções, que dá o endereço, né, fornece o endereço da próxima instrução. Isso daí vai ser passado por algum mecanismo de MMU, né? Que é o que faz a gerência de memória ou a tradução de endereços virtuais para físicos. No caso aqui está ilustrado como a TLB, né? E, claro, isso daí a gente vai trabalhar mais para frente, né? Detalhes, mas, por enquanto, só lembrando que a TLB é o que faz a tradução. Nós temos, então, o endereço depois traduzido, ele passaria na cache de instruções e, tudo bem, agora nós chegamos ao início do estágio de decodificação, né? Então, o que nós temos aqui, basicamente, é o seguinte, o PC, ele passou um endereço para a TLB, esse endereço foi traduzido e eu carreguei uma quantidade de dados, né? Então, sei lá, num processador moderno, essa quantidade de dados vai ser algo como 16 bytes de dados, tá? Então, eu tenho uma tripa, né, de dados aqui, de bytes, e esses bytes eles vão acabar aqui nesse buffer de estado da decodificação, e agora começa a etapa realmente que nos interessa nessa aula, que é a decodificação, tá? Então, a decodificação, ela vai ter que pegar esses 16 bytes e entender onde que está cada instrução dentro desses 16 bytes, e gerar os sinais de controle, tá? Então, mais ou menos por aí, tá? E aí nós vamos começar falando um pouquinho da decodificação no RISC, né? Já que nós tínhamos feito aquela, né, aquela revisão sobre o MIPS, né? O MIPS é um exemplo de arquitetura RISC, né? Ou seja, um conjunto reduzido de instruções. Mas quando a gente lembra, né, como que funciona a busca de instruções no RISC, a gente lembra que no RISC todas as instruções tendem a ter o mesmo tamanho, né? Quase sempre elas vão ter o mesmo tamanho ou vai ter muito pouca variação, tá? Então, assim, o tamanho do opcode ou o tamanho da instrução, né, ou aonde vai estar o opcode é conhecido a priori, né? Então, eu não tenho que ter muito hardware, né, para fazer decodificação de verdade, né? Tanto que lá no MIPS, o que é da decodificação? Era pegar o início da instrução, ou seja, os primeiros 6 bytes, ou os primeiros 6 bits, desculpa, né? E enviar para o controle, né? Porque naqueles primeiros 6 bits, os bits mais significativos, era onde estava o código da operação, o opcode, né? Então, legal. Então, a busca do bloco de instruções é feita de um modo trivial, né? Eu pego um endereço inicial do meu código, eu, eu vou ter que pegar, então, o PC, né? Estaria aqui nesse preditor de qual que é o próximo endereço, né?
ele envia o endereço, a memória de instruções vai lá e me larga 16 bytes, ou seja, nesse caso ele estaria me trazendo 4 instruções, se cada instrução for de 4 bytes, né? Como o MIPS comumente é, MIPS 32 bits. E aí eu tenho ali um fat buffer, né? Que estaria com a capacidade máxima de 16 instruções, ou seja, eu poderia fazer isso daqui 4 ciclos, mesmo que a decodificação não decodificasse nada, não retirasse nada desse buffer. Tá? Legal, legal. Então, falando um pouquinho mais aqui do RISC, né? Então, o fat buffer ele pode ser organizado para um codificador capaz de suportar múltiplas instruções, ou seja, nós precisamos obter depois de trazer da memória cache de instruções, o buffer tem que ser capaz também de passar para o decoder aquela quantidade de bytes, né, os 16 bytes. Tá? Mas, assim, de verdade, né, o controle, a decodificação, a geração dos sinais de controle, ela é feita de um modo meio que basta eu replicar o que eu tenho de controle tradicional do MIPS 4 vezes. Né? Então, para cada instrução, eu sei onde ela começa, onde ela termina, ela está alinhada na memória, então as instruções no MIPS é alinhada a cada 4 bytes. Então, assim, eu sempre sei exatamente onde pode estar o opcode da minha instrução. Né? Então, o RISC ele favorece a execução superescalar, né? Porque ele facilita muito. Tá? Claro que se eu olhar um upcode e ver que aquele upcode significa que é um salto, né? Isso pode ser interessante, né? Eu fazer essa pré-decodificação, esse entendimento mais breve possível, porque evita que o PC continue trazendo instruções que talvez não vão ser úteis, né? Então, imagina só, eu trago uma, duas, eu trago um branch e a quarta instrução, tá? E depois eu vou ter mais outras instruções do meu código, tá? Então, se ele está trazendo blocos de 4 em 4, ele traria essas 4, depois teria essas 4, e assim por diante. E depois as próximas 4. Tá. Agora, o que pode acontecer é que esse branch pode estar saltando aqui para frente. Né? Então, nesse caso, o quanto antes eu conseguir descobrir que isso daqui é um salto, né, condicional ou não condicional, e conseguir entender para onde que ele está apontando, pode ser que eu economize trabalho, porque pode ser que eu traga essas instruções e elas não sejam úteis. Tá? Então, a gente pode trabalhar também sobre preditores de salto, né? Assunto para próximas aulas. Tá? Legal. Então, eu falei um pouquinho do buffer de instruções, né? E esse buffer de instruções seria o quê? Nós temos o estágio de fetch e nós temos um buffer que nós vamos colocando todas as instruções em ordem, né? Que nós estamos trazendo na memória. Tá? Então, isso daqui seria basicamente um buffer circular. E o decode, então, enquanto o fetch vai inserindo instruções, o decode vai retirando instruções. Esse buffer aqui de fetch, né, ele é super útil. Por quê? Imagina que o meu processador ele tem essa parte inicial dele, que faz o fetch decode, depois tem a parte traseira do processador, né, que a gente costuma chamar de back-end, e o back-end é a que faz a execução em si, né? Busca de memória, tudo mais. Então, imagina só que a execução lá está travada com alguma instrução complexa, que está demorando muito porque deu cache miss, alguma coisa assim. Então, esse buffer aqui, ele garante um certo alívio para o fetch. Eu consigo ir trazendo mais instruções, mesmo que o back-end do meu processador esteja travado. Tá? Então, depois, né, dessas etapas de fetch decode, a gente chama, então, o processador, a parte final dele, de back-end. Né? E se essa é a back-end, vocês já podem imaginar que o início dele é o front-end. Legal. Então, assim,
esse buffer de instruções já nos garante de certa maneira, garante que nós vamos conseguir manter uma vazão constante de saída de instruções para decode. Então, mesmo que hajam quebras no FET, a ideia é que eu tente colocar nesse buffer, mesmo que o back-end esteja parado. Então, é legal, né? Porque se o FET quebrar, ou seja, eu não conseguir colocar 4 instruções por ciclo, a ideia é que, em algum momento, o back-end vai parar e o FET vai estar funcionando. Então, ele tende a ser duas máquinas, o produtor e o consumidor, que trabalham volta e meia com algumas quebras, né? O back-end quebra, o FET quebra. Mas esse buffer garante que tenha um alívio, né? Para que quando o back-end falhar, o FET continua enchendo. Quando o FET tem alguma quebra de FET, o back-end continua executando. Tá? Qual que é o objetivo? Né? O objetivo sempre é aumentar o IPC. Tá? Então, o objetivo, né, o último, é aumentar o IPC, ou seja, aumentar o desempenho, tá? A quantidade de instruções por ciclo. Tá? Legal. Então, agora vamos falar da decodificação no CISC. Tá? E o CISC, né, é aquela arquitetura mais complexa, o conjunto de instruções mais complexo. Tá. Então, a busca de instruções no CISC, nós estamos falando de instruções complexas, por exemplo, o x86. Tá? x86 vai ter vários complicadores na decodificação. Tá? Por quê? Porque como que eu vou descobrir o limite de cada instrução? Mas como assim, professor? Olha, as instruções x86, ela pode ter algo entre 1 a 15 bytes. Na verdade, esse dado está um pouquinho desatualizado. Né? As arquiteturas mais novas podem ter de 1 até 17 bytes de largura, sabe? Então, uma única instrução pode ocupar 17 bytes, ou 1 byte. Tá? E como que a gente vai saber isso? Bom, decodificando a instrução, a gente sabe qual o tamanho dela. Então, eu quero trazer várias instruções. Para eu trazer várias instruções no x86, o que eu tenho que fazer? Bom, eu não tenho garantia nenhuma que tenha alinhamento na memória, o tamanho da instrução, aonde vai estar o opcode. Então, o que a gente faz é, nós pegamos e trazemos um bloco de dados. Então, assim, nós pegamos um endereço, a partir daquele endereço base, nós trazemos 16 bytes. Depois, nós precisamos começar a entender onde que está o limite de cada instrução, através de uma pré-decodificação, por exemplo. Tá? Agora, se uma instrução, então, imagina só, eu trouxe 16 bytes, que nem o exemplo anterior. Pode ser que uma instrução tenha, sei lá, 2 bytes. Pode ser que a próxima instrução tenha 1, 2, 3 bytes. Pode ser que a próxima instrução tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Né? E assim por diante. Tá? Então, eu tenho tamanhos não fixos. Legal. Então, olha só, eu quero decodificar múltiplas instruções em paralelo. Como que eu faço para decodificar? Bom, a decodificação é, eu pego o opcode e gero sinais de controle. Tá, mas no x86, para eu saber que a segunda instrução começa a partir desse ponto, eu tenho que decodificar essa instrução inicial, a instrução 1. Só depois de decodificar a instrução 1 que eu vou ser capaz de decodificar a instrução 2, porque eu sei onde ela começa. Só depois de decodificar a instrução 2 é que eu sou capaz de começar a decodificar a instrução 3, porque é onde ela começa. Só depois da 3 eu sou... E assim por diante, né? A 4, a 5 e tudo mais. Tá? Beleza. E aí, olha só que interessante. Se eu quero, então, trazer várias instruções, descobrir onde que está o opcode e decodificar, gerar os sinais de controle em paralelo. Mas, além disso, a gente falou no RISC. Olha, seria legal nós detectarmos instruções de salto o mais cedo possível. Nossa, aí, professor, você está querendo demais.
né? Porque eu não sei nem aonde começa a instrução e eu já quero saber que, essa daqui é uma instrução de branch. Como, né, que eu vou saber o mais cedo possível se é uma coisa aparentemente sequencial, tá? Bom, quando a gente olha uma instrução x86, né, nós começamos a ver alguns campos básicos dela, sabe? Então, tem o legacy prefixes, que pode ter de 1 a 4 bytes e é opcional. Então, o início da instrução pode ser um prefixo, que é opcional. E aí eu tenho o upcode com prefixos, que pode ser de 1 a 4 bytes, que é requerido. Mas, então, olha só, ele vai ter pelo menos 1 byte. Então, eu leio o primeiro byte, eu vejo se é um upcode ou se é um prefixo legado. Depois, esse upcode vai me dizer, olha, se vai ter mais bytes ou não de upcode. Né? Sabe, assim, olha, tem mais bytes aí que vão estar com o código da operação. Né? Depois, tem um byte que é requerido, né, para operações que utilizam banco de registradores ou memória. Só nesse caso é requerido. Então, não é sempre que é requerido. Né? Tem o SIB e tem... Então, assim, ó, tem vários campos, sabe? Então, a ideia aqui não é a gente estudar como é a decodificação do x86, como é a escrita do código binário x86, tá? Mas só para a gente entender que, olha, ela não é trivial, tá? Legal. Então, avançando um pouquinho, né? Então, por exemplo, né, a instrução x86 suporta 2 tamanhos básicos de upcode, 1 byte ou 2 bytes. Se for 2 bytes, então o byte inicial vai estar com o prefixo 0F. Aí eu sei que é o segundo byte que tem a instrução de fato, né? E isso é interessante, né? Porque, olha só, com 1 byte, né, nós podemos ter, então, 2 elevado a 8 códigos diferentes, não é isso? Com 2 elevado a 8 códigos diferentes, pode ser que não caibam todas as instruções. Então, a gente define um código, que é o 0F, em hexadecimal, né? Então, olhando em hexadecimal, 0F, né, que seria 0001111. Quando eu olho esse upcode inicial, quer dizer que, olha, eu vou ter mais 2 na 8, né? Códigos diferentes, ou seja, eu vou ter mais 8 bits aqui que vão me dizer realmente qual que é a operação. Tá? E claro, por que isso acontece? Porque o conjunto de instruções x86 ele é um conjunto que ao longo dos anos ele foi sendo estendido. Tá? Muito bem, muito bem. Então, assim, o upcode ele é de suma importância, né? Vamos lembrar. Ele diz qual que é o tipo de operação, o formato da operação, os operandos que a gente vai usar, o tamanho de cada operando, né? Então, assim, se é um operando, é um registrador ou de memória? Qual que é o tamanho desse operando de registrador, né? Ou de memória? Esse tipo de coisa, tá? Maravilha. Então, assim, o que vai ser necessário aqui? Nesse contexto, a gente vai precisar fazer uma pré-decodificação para começar a descobrir o tamanho das instruções. Então, assim, eu não preciso já gerar os sinais de controle de uma instrução para que eu possa começar a decodificar a próxima. Não é isso. Mas eu preciso entender qual o tamanho daquela instrução, mesmo que eu não tenha gerado sinais de controle ainda, mas eu preciso entender qual o tamanho dela para que a próxima possa ser feita em paralelo, né? Ou o mais rápido possível. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, dos campos, tá? De uma instrução x86. Então, assim, a ideia de verdade é a gente, então, ter essa ideia, né, de que a decodificação de instruções x86 ela é mais complexa porque ela é um conjunto complexo de instruções, tá? É um CISC. Tá? Mas não vamos entrar em detalhes aqui. O que a gente está interessado é quais as consequências disso, né? Então, assim, para eu decodificar múltiplas instruções por ciclo, se eu tenho instruções de tamanho fixo, como é o caso do MIPS,
Nossa, então é relativamente fácil eu fazer isso, né? Agora, se eu tenho instruções de tamanho variado, daí a coisa vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque o limite, o tamanho das instruções não são conhecidos antes da decodificação, né? Não é uma coisa que eu sei a priori. Instruções posteriores são dependentes, então, da decodificação da instrução anterior. E o que que isso leva? Isso leva a um aumento da latência do decodificador. Então, quando a gente fez um exercício, né, acho que na aula passada de FET, olha, qual que é o caminho crítico do MIPS pipeline? Né? E nós vimos que, olha, no estágio de decodificação, basicamente era, eu pego os fios, separo alguns fios que vão para o controle, alguns fios vão entrar no banco de registradores. Essa era a decodificação. Tanto que no MIPS nem faz muito sentido a gente falar de decodificação, porque ele é tão trivial, né? A gente costuma até falar que é o estágio de busca de operadores, né? Operand fetch, né? E o operand fetch, sim, demora mais, que é o acesso ao banco de registradores, tudo mais. Mas no x86 isso já não é verdade, né? Porque só o fato de eu tentar descobrir qual o tamanho da instrução já vai ter uma latência, né? Eu eventualmente vou ter que olhar uma tabela, acessar a tabela e aquela tabela de controle vai me dizer, olha, para esse upcode o tamanho dessa instrução é tal. Então tá bom, agora eu posso começar a decodificar a próxima instrução porque eu sei onde ela vai começar, né? Então, esse tipo de coisa a gente vai ter que considerar que a decodificação num x86 vai ser mais complexa, tá? Num CISC, né? De forma geral. E aí, nós temos duas técnicas que podem facilitar a decodificação, tá? Especialmente com instruções de tamanho variado. Tá? Uma é a cache pré-decodificada, a segunda é a micro-op cache. Tá? E a micro-op cache, a WOP cache, né? A gente pode chamar de WOP cache também, ela é muito parecida com a trace cache que nós vimos na aula passada. Tá? Ela tem uma pequena diferença. Então, vamos olhar cada uma dessas técnicas. Tá? Então, a pré-decodificação, a ideia da pré-decodificação é o seguinte, e se na memória cache de instruções, quando eu for trazer instruções lá para dentro, eu já colocasse as instruções pré-decodificadas. Ou seja, vamos lembrar lá como que costuma ser uma hierarquia de cache. Né? A hierarquia de cache costuma ter L2, né? A cache L2. A cache L2 vai estar conectada à instruction cache e à data cache. Né? Então, a cache de dados e de instruções. Né? Maravilha. Então, e se na hora de eu trazer dados para dentro da instruction cache, eu passasse por um mecanismo que faz a pré-decodificação? Sabe? Então, eu faço a pré-decodificação e instalo na instruction cache. Então, a instruction cache, ela vai ter não só a instrução, mas ela vai ter também metadados da instrução. Então, ela não é uma cache pura do jeito que a gente está acostumado. Ela teria que ter a linha de dados, né, a linha de informações, vamos colocar assim, né, o bloco da cache, tá? Mas nós teríamos algum metadado sobre aquele bloco, do tipo assim, olha, aqui é onde começa uma instrução, aqui é onde começa a próxima instrução, aqui é onde começa a terceira instrução, tá? E, claro, nós podemos colocar outras informações, sabe? Se é um salto ou não, qual o tipo desse salto, se é um salto condicional, incondicional, se ele é um salto direto, indireto, esse tipo de informação, tá? Então, assim, nós podemos colocar praticamente qualquer coisa que facilitaria a decodificação da instrução. Tá? E olha só que interessante. Essa é uma técnica implementada lá em 96 pelos processadores AMD K5. Tá? E é uma técnica, assim, de verdade, é uma técnica super inteligente, né? Se a gente pensar. Por quê? Qual que costuma ser o fluxo de uso de dados da cache? Então, olha só, eu tenho um conjunto de instruções, né? E é bem comum que esse conjunto de instruções tenha laços de repetição, né? Então,
esse conjunto de instruções, imagina que ele vai estar dentro da minha cache de instruções. Tá? Então, em vez de eu precisar decodificar cada instrução a cada vez que eu executar, e pode ser N vezes a execução, um N muito grande, sabe? 1 milhão de vezes eu executo aquele laço de repetição. Então, em vez de eu decodificar 1 milhão de vezes, eu só decodificaria uma vez. No melhor caso, lógico. Né? No caso onde eu trago para a cache de instruções e só jogo fora quando eu não uso mais o dado, de verdade, né? Aquela instrução não é mais útil. Tá? Então, é um mecanismo que ele, teoricamente, ele tem até o potencial de economizar energia, né? Energia dinâmica, porque não é toda hora que eu preciso ficar decodificando instruções novas. Eu só vou decodificar instruções novas quando eu tiver um cache miss. Né? Então, só quando eu tiver miss na cache é que eu vou ter, né, que decodificar pré-decodificar as instruções. Tá? É uma pré-decodificação, eu não estou gerando sinais de controle. Né? Eu só pego esses dados aqui de uma instrução CISC, né? Tamanho, onde que estão os operandos, esse tipo de coisa, e coloco nesse metadado. Então, é bem interessante, né? Joia. Então, aqui está mais ou menos como que funcionava, né, essa ideia de pré-decode cache, tá? Então, assim, nós teríamos a cache L2, né? Ou, no caso aqui, né, tá ilustrado pela interface de memória. Então, a interface de memória seria a hierarquia de memória, né? Então, aqui poderia estar L2. Então, os dados, quando vem da L2 para cache L1 de instruções, né? O que acontece? Passa pelo estágio de pré-decodificação. Bom, se eu quero ser capaz de manter um alto vazão no meu processador, esse pré-decodificador ele vai ter que tentar fazer 4 instruções por ciclo. Tá? Até 4 instruções, ou um bloco de 16 bytes, por exemplo. Aí a Instruction Cache pode fornecer dados para o decodificador, por exemplo. Né? E depois eu vou ter o reorder buffer, bom, aí eu vou ter o restante do processador inalterado, basicamente. Tá? Então, olha só que interessante. Qual que é o potencial desse pré-codificador? Funciona assim. Se 98% das vezes eu tenho um cache hit na cache de instruções, e é um número bem razoável, né, para uma cache hoje em dia, quer dizer que somente 2% das vezes, né, eu vou estar passando aqui pelo pré-decodificador. Né? Então, assim, eu vou ter que passar a primeira vez para encher a Instruction Cache, vai ter que pré-decodificar. Mas depois eu tenho uma alta taxa de acerto de dados, sabe? As instruções estão na cache, hit, 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 e volta e meia, 2% das vezes, eu vou ter cache miss. E o que a gente tinha ao contrário disso era 100% das vezes eu pré-decodificar as instruções. Né? Não era só quando dava miss, não. Era sempre. Para todos os casos eu tinha que pré-decodificar. Tá? Então, essa é uma ideia, né, de 96. Tá? Vantagens, né? Simplifica a decodificação de instruções de tamanho variado, pode reduzir a profundidade do pipeline, pensando assim, que o pipeline, o estágio de decodificação aqui é um estágio muito simples agora. Né? Antes ele tinha que englobar a pré-decodificação e a decodificação, por exemplo, e agora não. O pipeline de verdade, ele é daqui para frente. Né? Essa parte aqui do pré-decode, ele já entra como se fosse parte da hierarquia de cache. Né? Quando dá cache miss, aí eu tenho que enfrentar aquela latência extra. Tá? Então, em vez de enfrentar a latência extra 100% das vezes, só 2% das vezes é melhor. Tá? Muito bem. O que mais que nós temos aqui de vantagens e desvantagens? Bom, ele pode reduzir a latência para o cálculo da próxima instrução.
né? Que pode ser o caminho crítico no estágio de decode, né? Então, a gente retira o caminho crítico do estágio de decode. Tá? Agora, desvantagens. Eu tenho uma latência maior para encher instruction cache, tá? E se a minha instruction cache, eu falo assim, olha, eu tenho uma área do chip capaz de armazenar 16 kilobytes de dados, né? De dados, de informações, né? 32 ou 16 kilobytes de informações, tá? Então, antes, esses 32 kilobytes de informação eram pura e simplesmente instruções. E agora, não é bem assim, né? Então, sei lá, vamos chutar aqui que 28 kilobytes vão ser para instruções de fato. Professor, e o restante? Não, o restante, os 4 kilobytes, são de meta-informações, metadados, né? Referente a onde começa cada instrução, se é branch, tipo de branch, tudo mais, né? Claro que são alguns bits que eu teria para fazer isso, né? Mas eu preciso pensar nisso, eu tenho uma redução da capacidade efetiva da instruction cache, tá? Então, assim, como que a cache continua funcionando? Da mesma maneira de sempre, tá? Então, o processador dá o PC, a instruction cache devolve as informações referentes às instruções, tá? Agora, além das instruções, ela vai mandar uma série de metadados sobre aquele bloco de dados que ela está te retornando. Então, onde começa cada instrução, por exemplo. Tá? Então, talvez mais fios, ou vai demorar um pouco mais a transferência dos bytes entre a instruction cache e o fetch, né? Mas isso daí transferir dados é muito mais simples do que realmente eu passar por uma lógica de controle para descobrir e tudo mais. Tá? Maravilha. Então, vamos falar agora sobre a segunda abordagem, que é o op cache ou micro op cache. Tá? Então, a ideia é armazenar as instruções já decodificadas em uma cache separada. Então, é muito parecido com a trace cache que nós vimos lá no estágio de fetch. Mas qual que é a principal diferença? A principal diferença é, lá no estágio de fetch, nós guardávamos um traço de instruções não decodificadas. Agora, nós vamos guardar um traço de instruções decodificadas. Por isso que a gente está chamando aqui de micro-operações, tá? Nós já vamos explicar por que a gente fala de micro-operações, tá? Mas, então, assim, basicamente, uma instrução complexa CISC, ela vai ser quebrada, ela pode ser quebrada em micro-operações, tá? Então, se ela pode ser quebrada em micro-operações, isso daqui quem faz é o estágio de decode, né? Então, só para deixar claro que essa cache vai guardar instruções decodificadas, ou seja, vai guardar essas micro-operações, tá? Legal. E aí, como que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira, eu vou pegar e eu posso pegar e acessar essa decode cache, né? Essa cache decodificada, essa UOP cache, em paralelo com a instruction cache. Se der hit na decode cache, nessa micro-op cache, o que eu faço? Eu não preciso trazer os dados da instruction cache e eu uso esse traço já pré-decodificado, então eu não preciso nem decodificar. Então, olha só que interessante. Eu teria a iCache, né? Instruction cache. Então, eu tenho o PC mandando dados para a instruction cache. A instruction cache manda para um buffer, né? E esse buffer, quem consome é o estágio de decodificação. Então, o mecanismo de decodificação é o que vai consumindo esse buffer aqui e pode jogar para um buffer de instruções decodificadas. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu vou ter agora uma outra estrutura, que é o op cache. Tá? Essa op cache, ela também pode receber o PC. Se o PC bater aqui na op cache, olha só que interessante, a op cache já alimenta esse buffer da decodificação.
Então, eu não preciso, basicamente, fazer esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho todo é economizado quando eu tenho hit na WOP cache, né? Basta eu ir alimentando, né, esse buffer aqui já de instruções decodificadas. Muito bem. Eventualmente, se eu tiver um miss na WOP cache, o meu decodificador pode fazer o preenchimento de um novo traço de instruções decodificadas. Tá? Então, assim, eu poderia fazer alguma coisa do tipo, olha, se a trace cache der um miss, eu vou decodificar uma instrução complexa x86. Se o trace cache, né, esse WOP cache, der um hit, eu consigo carregar até, sei lá, 4 microinstruções por ciclo. Tá? Então, eu posso pensar qual que vai ser a largura aqui que eu vou mandando para esse buffer de instruções decodificadas. Lembrando, né, que eu vou ter um outro estágio aqui, por exemplo, de renomeação, que vai consumindo essas instruções que estão nesse buffer. Tá? Então, vou ter alguns mecanismos ali dentro. Maravilha. Então, assim, ele facilita a decodificação em paralelo de instruções de tamanho variado. Por quê? Ele vai ter as instruções que eu já decodifiquei em um passado. Né? Num passado recente, eu guardo as instruções decodificadas. E, de verdade, ele tende a ter uma taxa de acertos tão boa quanto a instruction cache. Né? Então, é nisso que eu me baseio. Né? Se esse cara tiver uma taxa de acerto de 98%, está ótimo. Né? 98% das vezes eu não preciso decodificar. Eu não tenho a decodificação no caminho crítico, né? É como se o meu pipeline, algumas vezes, ele não tivesse o estágio de fetch decode. Ele só tivesse o PC mandando para o decode direto, né? Então, é super interessante isso, quando tiver o decode cache hit. Tá? Eu posso reduzir o consumo de energia, porque eu vou ter menos decodificação, eu vou ter que trazer menos dados da instruction cache, tá? Mas eu tenho uma complexidade maior no front-end do meu processador, né? Nessa parte inicial do meu processador, agora eu tenho essa cache a mais. Tá? Muito bem. Então, o que está faltando a gente conversar agora é essa conversão de UOP para micro-OP. Tá? Então, lembra, nós estamos trabalhando numa arquitetura CISC. Uma arquitetura CISC, ela eventualmente pode ter assim, olha, acessa a memória na posição dada por um registrador 15, e naquela posição de memória você vai guardar o resultado dado pela memória dada pelo registrador 4, tá? Somado com o que tiver na memória dado pelo registrador 3. Tá? Bom, de verdade, isso daqui pode ser mais complexo, tá? O cálculo do endereço aqui pode ser, por exemplo, indireto. Tá? Ele pode ter até uma indireção de memória, então pode ser um ponteiro. Tá? Então imagina, uma soma que faz 3 acessos à memória, né? Eventualmente, aqui também pode ter somas e multiplicações para calcular esse endereço. Então, é uma instrução que ela não faz só uma soma. Não, não. Cada endereço, ela fez uma soma e uma multiplicação, uma soma e uma multiplicação, uma soma e uma multiplicação, um acesso à memória, outro acesso à memória, outro acesso à memória. Tudo isso para fazer uma soma simples. Então, é uma instrução bem complexa. Tá? Então, como que a gente pode fazer processadores que lidam com essa complexidade? Tá? Então, assim, essas instruções complexas são difíceis de implementar em hardware. Por quê? Eu vou ter um pipeline muito comprido para essas instruções e um pipeline curto para outras instruções. Então, né, eu vou acabar ficando no pior caso, muitas vezes. Tá? Como que eu faço a checagem de dependência se eu tenho uma instrução muito complexa? Uma dependência, quando eu estou executando fora de ordem, nossa, vai ficar bem difícil de ser feito. Tá? Então, assim, em geral, instruções simples facilitam o pipeline. Instruções simples facilitam a otimização de um pipeline.
Instruções simples facilitam pipeline com execução superescalar, em ordem ou fora de ordem, tá? Então, a ideia aqui é, e se eu conseguir prover uma ISA complexa, então o programador ele continua usando um conjunto de instruções complexas. Mas eu eventualmente vou implementar uma organização simples em hardware, sabe? Baseada em RISC. Então, imagina assim, e se eu conseguisse pegar o back-end de todo o processador MIPS e reutilizar para rodar um x86? É mais ou menos por aí que a gente estaria interessado em fazer, sabe? Então, a ideia é, durante a decodificação, uma instrução ser dividida em múltiplos micro-operações, né? Micro-ops. Tá? Então, aquele exemplo que eu tenho, memória recebe memória mais memória, isso daqui poderia ser quebrado em um load, outro load, uma soma e um store. Olha, MIPS-like. Então, eu tenho alguma coisa que é como x86, de um lado, mas eu tenho uma implementação em hardware da parte mais complexa, da parte executiva realmente das operações, que é baseado em um RISC, né? Em um RISC-like. Tá? Muito bem. E claro, eu posso ter instruções, então, professor, você deu um exemplo lá que a instrução de memória, ela tinha uma soma e uma multiplicação que ela tinha que fazer só para dizer qual o endereço de memória. Tudo bem, então eu posso colocar mais instruções antes de cada load, sabe? E para quê? Para que fique pronto, né, o cálculo do endereço do load na hora que for fazer a microoperação de load. Tá? Então, dessa maneira, aí faz sentido, né, o micro-op cache, né? Porque eu pegaria uma instrução e quebraria aqui, sei lá, em 4 instruções, microoperações, né? Ou pode quebrar em mais microoperações. Tá? Existem alguns sites que tentam fazer algum tipo de engenharia reversa dos processadores x86, e ele diz lá que tem instruções x86 que, de acordo com os testes deles, tem até 250 microoperações. Então, um upcode gera 250 microoperações, né? Então, nós podemos ter um upcode gerando uma microoperação, podemos ter um upcode gerando um número absurdo de microoperações, né? Dezenas ou até centenas de microoperações. Tá. Então, qual que é a ideia? A ideia é decodificar dinamicamente, né? Instruções complexas em instruções simples. E essa decodificação é chamada de instruction cracking, né? Eu quebro a operação. Tá? Esses micro-ops, eles não são visíveis ao software. Ele não é visível ao programador, sabe? Então, quando o programador ele pega e está usando o GDB para fazer um debug, e ele pega qual que é o valor de um registrador, o valor do registrador é o valor consistente, ou seja, ele não é entre uma micro-op e outra. Não, não. Ele é o estado entre uma operação e outra operação. Tá? Então, não tem como o programador inspecionar a execução das micro-ops. Tá? Pode-se tentar fazer algumas técnicas de engenharia reversa via software para eu entender, de acordo com alguns testes empíricos, quanto tempo está demorando e de acordo com, se a gente descobre o tamanho de alguns buffers, a gente consegue inferir quantos micro-ops estão sendo criados, né? De acordo com quantas vezes o buffer teve que encher, esvaziar, esse tipo de coisa. Tá? Então, para fazer o instruction cracking, nós temos dois métodos. Um é a tabela de tradução, tá? Que é uma lógica combinacional simples, né? Ou seja, eu pego, toda vez que eu tenho uma instrução de soma que usa 3 operandos vindos da memória,
É uma receita de bolo. Eu sei que eu pego load, operação, store, né? Então, qualquer instrução que tenha memória, opera e faz um store, eu consigo traduzir com uma tabelinha ou uma lógica combinacional. Então, nos processadores, né, modernos, assim, é sabido que se utiliza essa política quando eu tenho instruções simples, sabe? Então, quando upcode, né, uma operação vai gerar até 4, menor ou igual a 4 micro-ops, então a gente utiliza essa tabela de tradução, essa lógica combinacional. Tá? Então, poderia ser uma lógica combinacional, por exemplo, uma máquina de estados. Né? Agora, quando eu vou gerar mais do que 4 micro-ops, não, daí nós precisamos de alguma coisa melhor. Tá? E aí nós utilizamos um microsequenciador, que nada mais é do que um microcódigo. Tá? Então, é como se, para eu executar uma instrução, eu executasse um código que decodifica aquela instrução. No sentido assim, ele é um código que ele pode usar tabelas de despachos, né, para fazer isso. É um código muito simples. Mas, basicamente, ele é dotado de um PC, né? Esse PC é um PC do microcódigo, tá? Do microcódigo. E ele é usado para acessar uma tabela, que essa tabela vai gerar tanto a microoperação, né? Também ela vai indicar qual que é o próximo PC. Ela vai atualizar o PC, sabe? Então, não é uma tabela muito complexa, não é nada de outro mundo, tá? Então, basicamente, assim, é uma tabela que vai me dizer se a próxima microoperação, né, ela é só somar um, ou se ela vai para uma outra parte dessa tabela, vai lá para pula 30 instruções para frente, né? Ou se é o fim, não, aqui terminou microoperações dessa instrução, né? Então, é uma ideia muito parecida com a geração de sinais de controle de processadores multiciclo, tá? Processadores multiciclo usavam as tabelas de despacho, né, para gerar sinal de controle, é muito parecido com isso, tá? Então, a gente tem, assim, a tradução, né, direta, ela tem uma forma ela desacopla o fetch do decode, de verdade, né? Por quê? Eu tenho o buffer de instruções, eu vou pegar uma instrução, eu vou decodificar, vou trabalhar nela, e aí eu jogo num buffer de micro-operações decodificadas, tá? Então, olha só que interessante. Se eu quero ser capaz de fornecer 4 instruções saindo por ciclo do meu processador, o meu decodificador ele vai, eventualmente, gerar um número muito maior de micro-operações. Muito maior do que 4. Por quê? Vamos supor que, na média, cada instrução, cada upcode, gera 4 micro-ops. Se a minha taxa média é de 1 para 4, ora, a vazão do meu decodificador tem que ser de 4 vezes maior do que a vazão do FET, né? Para que lá no final do processador, na hora de aposentar essas microoperações, eu esteja aposentando, sei lá, 16 microoperações por ciclo, de tal forma que, do ponto de vista do programador, teve 4 operações saindo prontas por ciclo de máquina, né? O IPC igual a 4. E aí o que é interessante é assim, né? Esses micro-ops, eles entram daqui para diante, né? Depois do estágio de decodificação até o final, eles entram como se fossem instruções simples mesmo de um processador RISC, né? Então, o restante do processador ele pode ser implementado desacoplado da ISA original. Eu posso ter um time trabalhando com o micro-op, otimizando a execução dos micro-ops, e outro time otimizando a tradução da ISA para micro-ops.
né? Muito bem. Então, assim, os processadores como o Pentium 4, os Core 2 Duo, né? SandBridge, Nehalem, eles têm as duas técnicas, né? Então, assim, né, a documentação assim que a gente acha aberta é que esses processadores eles têm instruções simples e instruções complexas, né? Então, eu vou ter CISC simples, que vai gerar poucos micro-ops, e instruções CISC bem complexas, que vão gerar mais do que 4 micro-ops, tá? Então, mais do que 4, utilizo o microcódigo. Menos do que 4, eu vou utilizar uma tabela de tradução ou uma lógica combinacional simples. Legal. Então, o microsequence ou o microcódigo, né? Ele tem essa lógica de controle, que aqui seria esse PC, colocar um PC linha, né? Porque não é o mesmo PC que a gente está habituado a conversar. É um PC que só cuida da memória de microcódigo. A memória de microcódigo lança os microoperações e uma informação, né, também armazenada além dos microoperações, é um metadado para auxiliar nessa lógica de controle. Tá? Então, basicamente assim, quando entra um opcode que exige uma decodificação complexa, então nós vamos ligar alguma flag falando, olha, pare de decodificar as próximas instruções, porque eu vou gerar agora uma sequência muito grande de microoperações, né? Lembrando que quando eu tenho FET, eu trago da memória de instruções, né? Então o FET basicamente é o PC passando pela cache de instruções e essa cache de instruções lança por um buffer e esse buffer mantém os dados em ordem. Quando eu faço a decodificação, né? A decodificação pronta tem que manter os micro-ops em ordem. Então, eu não posso deixar que os micro-ops de uma instrução, que podem ser várias micro-ops, fiquem misturados com o micro-op de uma próxima instrução, né? Ou um próximo opcode. Tá? Então, por isso ele tem essa lógica de parar os decodificadores. Tá? Muito bem. E depois que termina, então aqui nesses metadados pode ter alguma informação sobre o fim da decodificação. Olha, terminei aqui de decodificar aquela instrução. Tudo bem. Então a flag de parar os decodificadores pode ser desligada. Então, quando a gente olha um esquemático igual a esse, né, do Pentium 4, o que a gente vê? Nós vemos a parte ali que faz a decodificação da instrução, né? Então, tem o decodificador de verdade, o decodificador vai colocar aqui na trace cache as instruções. Lembrando, a trace cache, nesse caso aqui do Pentium 4, olha só, ela suportava até 12.000 microoperações, né? Essas microoperações, quando dá hit aqui na trace cache, bom, aí ele colocava nessa fila de microoperações. A fila de microoperações, né, aquele banco de espera de microoperações, fica esperando o próximo estágio do processador, né? Por exemplo, a renomeação e alocação, né, das instruções nos buffers, né? O que mais nós temos? Bom, então, beleza. Acho que é isso, né? Tá. Olhando outros esquemáticos, igual o Pentium Pro, né? O Pentium Pro, ele já tem ele tem então a Instruction Fetch Unit, né? Que ela é totalmente associada, né? Acoplada à Instruction Cache, que faz todo sentido, né? E aí temos o Instruction Decoder. E o Instruction Decoder, ele tem aqui, ele está preparado para duas instruções simples e uma instrução complexa acontecer em paralelo, né? Então, ele tem duas unidades de instruções simples, que pode gerar até 4 micro-ops, ou instruções complexas. As instruções complexas, estima-se, então, que vai ter mais do que 4 micro-ops, então, por isso que ele está pronto para largar 4 micro-ops por ciclo,
né? Porque são instruções complexas que têm mais do que 4. Tá? Maravilha. Então, o que a gente tem aqui é, no melhor caso, até 6 microoperações sendo decodificadas ao mesmo tempo, né? Em paralelo. Tá? Então, 6 micro-ops sendo enviados para o próximo estágio. Tá? Muito bem. E aí tem o Register Alias Table, né? Provavelmente tem um buffer aqui, tá? Aqui, ó. Microcode Instruction Sequencer, né? Então, eu tenho que ter algum sequenciador para garantir a ordem dessas microoperações que estão sendo decodificadas, sabe? Muito bem. Que mais que nós vamos ver aqui? Vamos avançando. Então, o Pentium Pro, né, os decodificadores do Pentium Pro, ele tinha o decodificador de tamanho da instrução, aí ele tinha um buffer, né, que guardava, então, já os bytes marcados, onde começava cada nova instrução, né, e aí depois ele tinha a decodificação de fato, né, que era a geração, então, dos sinais de controle, né, geração dessas microoperações, tá? E aí, esse output queue, né, essa fila de output, né, é a que gerava os opcodes para o próximo estágio. Tá? Lembrando, tudo isso daqui tem que ser feito em ordem. Tá? Não importa o processador. O processador fora de ordem é fora de ordem, mas a fora de ordem dele é na execução e não na busca, e não na decodificação. Tá? Então, o front-end segue um padrão, segue uma ordem. O back-end talvez possa ser fora de ordem. Tá? Maravilha. Aí, alguma ilustração aqui sobre os decodificadores do AMD K6. Tá? Deu um bugzinho aqui, né? Então, ele tinha o predecode, né? O prefetch, que faz pré-decodificação de instruções e guarda na instruction cache, né? Esse instruction cache, então, lançava a fila de instruções, né? Já definido onde está o início de cada um. Então, eu já tinha os bytes marcados onde começava cada instrução, né? E aí, então, eu fazia as decodificações. Muito bem. E aí, o último tópico para a gente conversar na aula de hoje é o caminho inverso da fissão de instruções, que é o caminho de fusão de microoperações. Então, algumas vezes eu não quero quebrar um upcode em vários microops. Talvez eu possa querer pegar 2 upcodes e fundi-los em um microop só. Tá? E isso faz sentido, né? A instrução que me vem à mente é, por exemplo, no x86, né, você tem que fazer uma operação de set, né, e depois uma operação de salto, de branch. Então, funciona assim, a operação de set é a que faz a comparação de verdade, e seta uma flag, né, especial. E o branch olha aquela flag e faz o salto, simplesmente. Então, o branch lá em x86 não faz a comparação, né? Então, olha só que caso interessante, né? E se eu pegasse e fundisse essas duas operações, essas 2 upcodes, para uma microoperação que faz algo que nem o MIPS, branch on equal, sabe? Eu olho qual que é essa operação, ou um branch not equal, né? Algum tipo de salto, tá? Então, em vez de utilizar 2 operações, que cada operação vai gerar uma micro-op, eu poderia utilizar uma única micro-op, né? Ou essa, por exemplo, sabe? Então, o que isso ganha, né? O ganho da macrofusão é que eu pegaria, então, em vez de ter um upcode gerando em N microops, eu vou ter N upcodes gerando um microop. Se eu tenho N upcodes gerando um único microop, quer dizer que eu estou economizando os buffers internos da minha arquitetura, né? Então, os buffers internos ali que estão depois da decodificação,
entradas no reorder buffer, tudo isso eu posso economizar. Tá? Então, um exemplo é o compare and jump. Compare, jump, not equal. Tá? Esse é um exemplo que é o mais comum visto, né? No x86. Tá? Tá, então, né, o artigo que mostra um pouco isso é um artigo de 2003, né, essa fusão de upcodes, tá? Tá, então, assim, a gente tende a reduzir a latência entre os loads das instruções e o uso realmente dos dados, por exemplo. Quer dizer, entre os loads de dados da memória e o uso deles pelas instruções, entre fazer uma comparação e fazer um salto, esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Então, aqui um exemplo, né? Então, o compare, que geraria 2 microops, e o jump not equal, que geraria 2 microops, a gente poderia converter para compare and jump, que economiza 1 microop. Tá? Maravilha. Nesse gráfico aqui, nós temos a quantidade de instruções, a porcentagem. Nós temos as cargas de trabalho, por exemplo, sei lá, quantas aplicações do spec que utiliza inteiro, quantas aplicações do spec que utiliza o ponto flutuante, um conjunto de jogos e tudo mais. Aplicações de sistemas embarcados, aplicações do Office, né? E tudo mais. O que nós temos aqui? As cores são o amarelinho, copy, que é operações complexas que precisam ser utilizado microcódigo, né? Então, são instruções que têm mais do que 4 microops. Tá? Então, a gente pode ver que é muito baixa a taxa, né, dessas instruções complexas, que é esse amarelinho. O verdinho são as instruções simples, tá? Que não precisam utilizar o microcódigo. Tá? Então, são as predominantes, né? E as laranjas são as instruções que podem ser fundidas, sabe? Então, olha só que interessante, a gente tem uma alta taxa de instruções que podem ser fundidas, tá? Então, a ideia é que para essas instruções eu estou economizando entradas no meu buffer, tá? Tudo bem. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Então tá. Então, o final que eu tenho aqui, tá? Né, eu procurando um pouquinho sobre essa parte de decodificação de instruções, né? Boa parte de material assim né, que eu achei de decodificação de instruções era parte do manual desse jogo de tabuleiro, né? Que é um jogo de tabuleiro que ensina a crianças os conceitos básicos de programação C, C++ e Java, né? Então, eu achei super interessante trazer aqui. Bem pouco, né, imaginado, né, que poderia ter isso. Bom, leituras sugeridas, tá? Algumas leituras mais novas, algumas leituras um pouco mais antigas, tá? E leituras recomendadas, tá? Bom, era isso então, pessoal, tá? Que eu tinha para essa aula.